Nessa conversa com a Bíblia hoje, eu quero abordar um assunto que diz respeito à nossa condição de vida ou à nossa situação. E muitas vezes nós referimos a uma pessoa como uma condição ou uma situação ou um modo de vida bom, somente relativo àquilo que a pessoa tem, às suas posses, ou melhor, a sua posição social e financeira. Mas eu quero abordar esse assunto de condição de vida a partir de uma perspectiva bíblica, que nós podemos chegar à conclusão de que o ser humano tem duas condições de vida ou duas situações, que uma é viver pelo instinto de sobrevivência, tal como os animais, né? Que característica os animais é que eles vivem pelo instinto de sobrevivência, enquanto a outra condição ou a outra situação de vida que eu quero mencionar é aquela vida ou é aquela condição ou aquela situação em que o ser humano vive pela consciência de existência e não mais pelo instinto de sobrevivência. Mas para que a gente possa abordar esse assunto com mais propriedade, eu quero voltar ao início de tudo. Ou seja, eu quero pensar com vocês a partir do livro de Gênesis, onde a palavra de Deus fala sobre a criação do ser humano. É notório que no livro de Gênesis, quando Deus fala das criações de todos os animais, é muito diferente da forma que ele criou o ser humano. A Bíblia diz que o plano de Deus ao criar o ser humano é que o ser humano fosse a imagem e a semelhança do seu Deus. Bem claro isso, né? No primeiro capítulo lá do livro de Gênesis, e o Senhor fala de forma clara, né? A partir ali do verso 26, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Sabemos que isso quer dizer, entre tantas, que o homem é um ser espiritual, um ser pessoal, um ser moral, um ser que tem essa condição de relacionar-se com o Criador no âmbito da espiritualidade, certo? E este ser, ele era um ser completamente dependente de Deus. Era ou é, mas vamos fazer uma distinção aqui de era para o é, porque lá e então, antes do pecado, o homem desfrutava dessa provisão e dessa proteção de Deus sem nenhum bloqueio, o que agora não é mais desta forma depois que o pecado entrou na raça humana. Portanto, quando a gente olha no livro de Gênesis, no capítulo 2, a palavra de Deus vai dizer para nós que o Senhor formou o homem e colocou no jardim do Éden para o guardar e o cultivar, e disse para o homem: come, que ele poderia comer, né? Coma livremente de todas as árvores do jardim. Mas com o advento do pecado, que está registrado no capítulo 3 de Gênesis, a coisa muda. Então a sentença é: a terra tornou-se maldita por sua causa, e ela produzirá aborolhos e espinhos, e em fadiga obterás o teu pão, e do suor do teu rosto comerás. Ou seja, aquele que poderia comer livremente e viver plenamente de Deus, na dependência de Deus, agora se encontra em uma situação adversa ou desfavorável, mas não só no sentido físico, mas também no seu sentido espiritual. E claramente podemos notar que o homem agora vive muito próximo do sistema dos animais, na disputa por espaço, por poder. Vemos logo surgir o primeiro homicídio, a inveja e o ciúme
E aí a gente vê que, a partir de então, o ser humano se desenvolve, e a raça humana se desenvolve, né? O ser humano como um todo, dentro desses parâmetros de um instinto de sobrevivência. E o que nós vemos com o ser humano, né, ele disputa o alimento, disputa o seu bem-estar, os seus recursos de conforto e poder, e disputa domínio como meros animais. Daí, pois, a gente pode ver que o ser humano ele está vivendo deste modo, nesta posição, pelo instinto de sobrevivência, agarrando tudo, querendo tomar posse de todos os recursos, sendo extremamente egoísta, partidário, faccioso, movidos por esse instinto de sobrevivência. Porque, tal como os animais, ele afastado de Deus, o ser humano distante de Deus, ele não tem, né, essa consciência de que há um Criador, um sustentador, um mantenedor. Não, ele começa a disputar espaço, posição, querer se sobrepor, também não tem a consciência de que um ser criado, é servo e que não tem direito de domínio sobre o outro, né? No livro de Gênesis mesmo a gente vê que Deus não deu o direito do homem dominar sobre o outro ser humano. O domínio que Deus deu ao ser humano foi sobre todas as outras criações de Deus, mas menos o outro ser humano. E aí a gente vê que isso acontece. Agora, por causa do pecado, desse distanciamento de Deus, o homem que recebeu ali em Gênesis, né, o sopro de Deus e passou a ser alma vivente, agora ele está vivendo tal como os animais que não recebeu esse sopro da espiritualidade. Eu vou usar aqui esse termo, esse sopro da espiritualidade de Deus sobre a sua vida. Mas existe outro modo de viver, existe outra posição, existe outra situação para o ser humano. E esta se dá quando ele é resgatado por Cristo Jesus. Naquela história que é narrada no Evangelho de Lucas, quando Deus salva o Zaqueu, o publicano, quando o Zaqueu se levanta naquele jantar e diz que decidiu, né, dividir os seus bens com os pobres, e se alguém ele tinha defraudado, ele restituía 4 vezes. Quando ele faz essa declaração, quando ele dá esse testemunho, o Senhor Jesus testifica dele dizendo que houve salvação naquela casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Parece-me muito claro naquele texto que Jesus está falando sobre essa obra de redenção que há nele, que há em Cristo Jesus. E ali eu vejo muito claramente o propósito de Deus de restituir, de resgatar o homem desse instinto de sobrevivência para uma consciência de existência. O Zaqueu estava vivendo como animal, disputando, né, ajuntando. Você vê que os animais, fazendo assim uma comparação, lance um pedaço de carne diante de 10 cães famintos para você ver se não dá briga. Porque eles não têm consciência de que há um sustentador, há um provedor, né? Então, os animais vivem disputando, brigando, se autodestruindo, né, em suas espécies por causa desse instinto de sobrevivência. Mas o ser humano não era para viver assim. E não é para viver assim
quando a salvação em Cristo Jesus estabelece na vida do ser humano. Voltando ao caso de Zaqueu, né, quando ele dá aquele testemunho, fica muito claro que ele agora passou a existir, ou passou a uma posição, a uma situação, a um modo de vida, não mais pelo instinto de sobrevivência como animais, mas agora pela consciência de existência. E essa consciência de existência, ela provém de Deus, porque Deus é e nós existimos nele. Só Deus é, nós apenas existimos. E quando o homem está conectado com Deus, ele passa a existir pela consciência de existência e não mais pelo instinto de sobrevivência, porque Deus torna-se a sua fonte. Quando Moisés conversava com Deus lá no monte de Deus, naquele momento da sarça, etc, etc, o texto é muito interessante no capítulo 3 do livro de Êxodo. A partir do versículo 13, Moisés faz uma pergunta para Deus, que é a seguinte: e disse Moisés a Deus: eis que quando vierem os filhos de Israel e disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que eu lhe direi? Então Moisés estava preocupado. Como que eu vou apresentar-te aos filhos de Israel, Senhor? E aí Deus responde, versículo 14 e o 15. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. E disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Então Deus se apresenta a Moisés como o eu sou, aquele que é e aquele pelo qual nós podemos nele existir. Então é daí que parte a consciência de existência que eu estou falando aqui. Essa consciência de que Deus é, e eu crendo nele, e eu voltando para ele, e eu abrigando nele, e eu recebendo a salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, eu não mais vivo pelo instinto de sobrevivência, mas agora eu tenho condição em Cristo de viver pela consciência de existência, tal como o testemunho do Zaqueu. E aí, esse texto que descreve a pessoa de Deus, né? Eu não vejo que isso aqui é um nome natural de Deus. Eu acho que Deus é muito maior do que para ser descrito por algumas palavras, mas é uma das formas que Deus se identifica. E eu já ouvi de judeus que têm muita, autoridade para falar na língua pela qual Moisés escreveu, que é a língua deles, que é o hebraico. Eles dizem que essa expressão de que Deus se revelou a Moisés, mais ou menos Deus estava dizendo: eu sou tudo aquilo que você precisa que eu seja. Então, quando nós entendemos que Deus é tudo aquilo que nós precisamos que Deus seja, nós não mais disputamos coisas, territórios, poderes, como meros animais que vivem e se posicionam, se situam pelo seu instinto de sobrevivência. Mas agora nós voltamos a viver o plano original de Deus, que é a consciência de existência. E aí eu vejo aquele texto maravilhoso lá de Colossenses capítulo 1, onde o apóstolo Paulo descreve o mistério do Evangelho. E ele diz: Cristo em vós é a esperança da glória.
Esse texto, claro, se refere à nossa salvação eterna, à vida gloriosa nos céus, claro, sem sombra de dúvida. Mas esse texto está falando da salvação como um todo. Cristo em nós é a esperança da glória, de uma vida gloriosa, de uma vida tal como Deus planejou para que vivêssemos, conforme a imagem e a semelhança do Criador, o ser espiritual que recebeu o sopro do Todo-Poderoso, que agora voltando para Ele, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, pela sua morte e ressurreição, nós podemos agora não mais viver como animais, pelo instinto de sobrevivência, mas vivermos pela consciência de existência. E dizer, tal como diz o Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que no curral não tenha rebanho, ainda que nos pastos não tenha os animais, ainda que todas as coisas falhem e faltem, eu não vou disputar os artefatos, os mecanismos de sobrevivência com o meu semelhante. Antes, pelo contrário, eu vou sempre dividir a vida e as necessidades e os suprimentos para as necessidades que tenho, na consciência de que tem um Deus que pode todas as coisas e que nele eu existo, porque Ele é o eu sou, o grande eu sou. Ele é aquilo tudo que eu preciso que Ele seja. Portanto, estar em Cristo é a esperança da glória, é a esperança de uma vida na bondade, uma vida gloriosa em Cristo Jesus, porque eu já vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e este viver que agora vivo na fé do Filho de Deus, na certeza de que nele eu existo, e não na disputa por espaço, por poder, por condições, como meros animais em seu instinto de sobrevivência, mas vivo em paz, em Cristo, descansando nele, sabendo que Ele é e nele eu existo. Isso é viver a consciência de existência. É isso que Jesus veio trazer para nós, através da sua morte, através da sua ressurreição, nos garantindo o direito de voltarmos para Deus, da onde o pecado nos desligou, e agora em Cristo podemos voltar e viver nele, viver a consciência que estamos existindo naquele que é tudo o que eu preciso que Ele seja. Cristo em nós é a esperança da glória. Essa é a nossa conversa da Bíblia hoje. Espero você aí para outros vídeos desses, conversando com a Bíblia.